passou alguma coisa do depoimento dela? Eu não quis fazer nenhuma anotação. Eu fiz várias anotações, mas vamos lá, vamos tentar até onde eu lembro. Quando eu não lembrar mais, eu falo com Vossa Excelência. Ela disse num determinado momento que ela foi escolhida e não voluntária pelo doutor. Ela foi escolhida e não voluntária pelo presidente da Comissão Eleitoral. Sim. É isso que ela falou? Ela deixou isso claro? A senhora foi escolhida ou a senhora foi voluntária? A senhora foi? Eu fui escolhida, fui indicada pela OAB. Na verdade, foi uma reunião, como estava a reunião dos mesários, tá? Mas eu digo assim, a senhora se voluntariou para ser mesária? Não. Quando a senhora não se voluntariou, a senhora chegou lá para a reunião na qualidade de mesária convocada. Isso. Lá a senhora se voluntariou para ser presidente? Também não. Também não. Pediram para a senhora porque Exato. a senhora era mais antiga, foi o que a senhora falou. Foi o que me disseram, pela experiência de quem está aqui reunido, seria... Então, assim, foi até a OAB de Vila Velha que falou assim, olha, ela tem a OAB mais antiga daqui, tudo bem, comissão eleitoral? Aí a comissão eleitoral, tudo bem. Excelência, eu vou tentar fazer as perguntas e vou tentar pedir a depoente que ela seja sucinta nas perguntas, porque as perguntas que eu vou fazer são bastante objetivas dentro do que nós combinamos antes, tá ok? Então ela foi escolhida pelo Dr. Antônio Franklin Moreira, presidente da Comissão Eleitoral. Se ela tem conhecimento, Excelência, do porquê que essa outra moça, quem seria essa outra moça, do porquê que ela não quis ser presidente da Comissão Eleitoral, ou quem é essa pessoa? Não sei quem é, não sei por qual motivo, não foi citado no dia. E se ao contrário, ela sabe por que ela foi escolhida, se foi só pela questão da atividade, é isso que ela declarou? Pela explicação que me deram no momento, sim, de experiência, sim. Ela disse um momento atrás, Excelência, que ela foi orientada pela Comissão Eleitoral como um todo, não apenas pelo Dr. Franklin, mas que ela teria dito que tomou ciência das normas só do provimento das eleições, né? Todavia, Excelência, as folhas 236 dos autos, ela declara, em papel timbrado dela, de que ela tomou ciência das normas que disciplinavam o processo eleitoral. Será que ela não gostaria de refazer? Quando a senhora peticionou aqui no juiz informando que a senhora tomou conhecimento das normas do processo eleitoral, qual a amplitude de normas do processo eleitoral que a senhora quis dar naquela petição? O provimento 146, sim. O provimento 146. Que foi o que foi no passado. Excelência, eu vou protestar, eu vou insistir na pergunta, porque ela fala que as eleições não foram regidas só pelo provimento 146. O provimento 146 ele foi um complemento de todas as regras da OAB. Ela declara expressamente que ela tomou conhecimento das normas que disciplinavam todo o processo. E eu estou reformulando aqui, dizendo que... Folhas 236. A senhora afirma o seguinte, que ao ser nomeada presidente da mesa das eleições da OAB seccional Vila Velha em 2012, tomei ciência das normas que disciplinavam o processo eleitoral, entre as quais a norma que disciplinava a boca de urna, Bem, novamente, tomei ciência das normas que disciplinavam o processo eleitoral. Sim. O que a senhora quis dizer? Então, porque a comissão, como eu fui indicada naquele momento ali, eles só mandaram e-mail para mim com o provimento 146. Para eu tomar ciência, ler e pronto. Então, para mim, essa era a norma. Que foi a própria comissão que me indicou A comissão mandou um e-mail para o senhor? Sim, com o provimento 146. 146. Sim, que foi, esse aqui que você vai... Mais alguma norma? Não. Então, por isso que eu disse, esse argumento foi amplo, porque eu... E posteriormente o 3 que veio para mim no dia da... Isso. Então, quando a senhora afirma isso aqui, que tomou conhecimento das normas, no caso tomou conhecimento do provimento 146. Então, ela poderia afirmar, Excelência, que o conhecimento dela das normas que regiam a eleição da OAB seriam só relativos ao provimento 146, uma vez que ela só recebeu esse? Sim. Sim. Perfeito. Excelência, ela, em relação à questão da boca de urna, para a gente esclarecer isso aqui e deixar bem claro, ela também fala, as folhas 238, que ela recebeu a instrução de toda, ela foi escolhida e recebeu a instrução, né, de todas as... antes disso eu quero só fazer uma outra pergunta, Excelência. Se essa escolha dela foi submetida a algum dos candidatos, a alguma das chapas, se houve alguma... Se as chapas tiveram alguma
interferência nas coisas, se ela foi sabatinada? Não fui sabatinada e não, porque foi nas vésperas da eleição, assim, foi na segunda ou na terça, a eleição foi na quinta. Não. Essa previsão, doutor Gustavo, Pelo contrário. Não existe. Pelo contrário. As pessoas são escolhidas. Mas o provimento 146 acho que permitiria, que ele mudava bastante as eleições, né? Como ela mesmo declarou, de que o provimento 146 alterava bastante as eleições. Bom, recapitulando a pergunta, Excelência, se ela, por exemplo, veio a conhecer os candidatos, especialmente a mim como candidato a presidente da 8ª sucessão, na manhã da eleição. A senhora conhecia o doutor Gustavo antes das eleições? Já tinha algum... Sim, eu conhecer de vista, a gente conhece vários advogados, mas conversar com ele foi só no dia. Assim como o outro presidente também. Sim. Se ela tem conhecimento, Excelência, de que ela disse num determinado momento que ao chegar no local, ela percebeu um banner, que ela foi abordada por uma pessoa que disse que havia um provimento 03, ou alguma coisa, ela citou alguma coisa assim, de que ao contrário do que ela acreditava, de que a eleição deveria ocorrer a 300 metros do portão da eleição, a boca de urna só poderia ocorrer a 300 metros. De quem foi essa pessoa e por que ela ligou para a comissão eleitoral se ela já estava instruída de que só poderia ocorrer a eleição após os 300 metros, a boca de urna após os 300 metros. Recapitulando, Excelência, talvez eu tenha colocado a pergunta de forma confusa. Não colocou a pergunta de forma confusa, não, mas... Eu entendi. Eu também entendi, mas assim, por que a senhora ligou para a comissão? De que parte que saiu? Quem foi essa pessoa? A senhora se recorda quem foi essa pessoa? Sim, recordo. Quem foi? Foi o doutor Wanderson. Doutor Wanderson está aqui presente? Sim, doutor Wanderson. O senhor que falou? O senhor falou para ele, o senhor falou para ela que existia essa... aqui no amatizado disciplinar autorizada. A senhora tem conhecimento, depois tem conhecimento, se o doutor Wanderson era um dos candidatos adversários da minha chapa? No dia eu tive conhecimento, sim. Porque foi ele que eu abordei, ele estava com o banner da chapa dele na mão. E aí a senhora ligou, sim. Aí ele foi, eu abordei a ele para poder recolher o banner, e aí ele recolheu, depois ele voltou e questionou. Por que eu liguei para a comissão? Era a instrução de que qualquer dúvida, qualquer coisa eu ligasse. Tanto é que com diversas, até mesmo no episódio final eu liguei para a comissão, então várias vezes eu liguei para a comissão para gerir. Deixa eu tentar montar aqui o cenário. A senhora viu o doutor Wanderson com o banner, foi lá e falou, doutor Wanderson, não pode ficar com o banner. Eu Sim, doutor Wanderson, foi lá, muito prazer. O senhor não pode ficar com o banner? Sim. Não, posso sim, olha aqui, tem um provimento, não, mas provimento não, aqui, vou ligar para a comissão. A comissão, não, pode sim, é isso. Aí a comissão disse para a senhora, pode? Foi, exato. Pode com base no ato normativo número 3. Que aí eles me passaram. Não é repetitivo, né, doutor? Eu já tinha feito sim. É que eu queria esclarecer exatamente e identificar a pessoa a quem, de qual chapa que partiu essa orientação, né? Até porque, doutor, se não foi da chapa do senhor, poderia ser da chapa. Sim, óbvio, mas ela não declinou, né? Não poderia ter ficado em... O senhor sabe que não foi da sua chapa. Essa reunião a que ela se refere, Excelência, que aconteceu às 8 horas da manhã, ela diz que partiu de iniciativa dela, ela convidou os dois candidatos, não é isso? Sim. Se nessa reunião ela não recebeu das mãos desse advogado, do autor da ação... Não. A senhora recebeu alguma coisa de alguém nessa reunião? Eu creio... Vamos ver se ela se lembra de ter recebido alguma coisa. A senhora se recorda de ter recebido alguém ter dado alguma coisa, algum documento? Não, documento. Alguma coisa para a senhora? Boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência? Sim, ele tinha um boletim, mas aí eu peguei o boletim, agora eu não me recordo o teor do boletim, acho que tinha sim um boletim, não me recordo o teor do boletim, exato. Um boletim de ocorrência? Sim. Então tá, doutor Chapo, por favor, não decline o conteúdo
boletim? Sim, não vou declinar. Certo. De que eu a entreguei e pedi que constasse em ata. A senhora se recorda dele ter pedido para constar em ata? Ela pode ter esquecido. Não me recordo. Não me recordo. Não se recorda. Se ela se recorda, Excelência, de que ela deu naquele momento a informação para mim e para o Dr. Ricardo Rosmeister de que, em contato com a Comissão Eleitoral... Qual foi a orientação que a senhora deu para os candidatos? Olha, lá eu só dei orientação no sentido de manter a tranquilidade do lado de fora e sobre a boca de urna que tinha feito, que eu tinha tomado ciência dessa alteração, que eles poderiam fazer da calçada para lá. Então eu falei nesse sentido. Você pode ter falado... Exato. Não. Assim, em termos genéricos, claro, né? A senhora falou para manter a urbanidade, sim, geral, e para fazer a boca de urna só do lado de fora. Sim. Ok, então pode fazer a pergunta. Se ela não recebeu um pedido de... Eu vou insistir nessa pergunta, se ela não recebeu da minha parte um pedido de protesto em relação a isso. Não recebi protesto. Não, porque eu falei, inclusive, citei no provimento. A senhora se recorda se o doutor Gustavo pediu para consignar em ata alguma coisa referente à boca de urna? Não, até mesmo porque ele praticou a boca de urna, então se ele fosse contra, acho que não... Né? Eu acho que a testemunha está opinando, né, Excelência? Eu pratiquei a boca de urna porque ela permitiu, né? Não é isso? Que a OAB permitiu, não é isso? A questão, Excelência, que eu queria colocar, talvez até para uma outra formulação de uma pergunta de Vossa Excelência, talvez eu não esteja sabendo fazer, se se ela se recorda, ela recebeu do outro lado a informação de que a boca de urna poderia ser feita. Ela tinha recebido a instrução de que não poderia ser feito. A instrução que ela recebeu de que poderia ser feito foi naquela manhã. Então eu queria saber da parte dela se ela notou que havia um grande despreparo entre as chapas que concorriam em Vila Velha em relação a realizar ou não essa boca de urna. Se ela pode dizer, Excelência, quantas pessoas de cada chapa, em termos de volume, não o número correto, mas se ela pode dizer que havia um grande volume de membros da chapa oitava subseção, um volume muito reduzido de membros da minha chapa, e se, Excelência, se essa decisão foi dada nessa manhã, por provocação deste advogado que ela já identificou. Excelência. Na verdade, a primeira, que ele fez as 5, 6 perguntas de uma vez só, isso pode tumultuar. Mas a primeira delas que eu pude observar, na verdade, é de caráter meramente subjetivo, não sobre fatos. O que ela acha, se tem preparo, se não tem preparo. A gente podia pular essa parte e isso é até fácil, né? E talvez repartir a pergunta para ficar mais fácil. Mas a gente até poder acompanhar. Excelência, não é se ela acha, não. É se ela viu. Ele começou com se ela acha, depois ele... Eu vou tentar fazer a pergunta realmente de uma forma bem objetiva. Vamos ver se eu consigo abranger todas as questões do doutor Gustavo. Vamos ver se eu não... O doutor Santos, enquanto eu fiz a pergunta de forma equivocada. Doutor Adriano, sim, a senhora viu a boca de urna depois que a senhora autorizou? O primeiro contato com a boca de urna que a senhora teve foi esse. Segurando o banco. Sim. A senhora ligou, teve contato com a comissão, que fez a reunião. A senhora viu no decorrer das eleições a boca de urna? Olha, os momentos que eu saí da seccional foi para almoçar, ou então para... foi o momento que eu fui até tirar um banner da chapa do doutor que estava no muro da OAB. Foram os 2 momentos que eu saí da seccional. Então, na hora do almoço, ou então para fila, às vezes eu saía para fila também, para acertar a fila. Nisso eu vi ambos panfletando. Então, tinha panfleto das 2 chapas. Tá? Tanto é que eu tive o questionamento das 2, uma falando, né? Então, tinha das 2. Nesses períodos em que a senhora esteve do lado de fora, ou do lado de dentro, olhando para o lado de fora, a senhora consegue me dizer se, na opinião da senhora, havia mais pessoas fazendo boca de urna de uma chapa ou de outra? Não sei precisar, eu sei que estavam as 2 chapas ali.
Tá? E as duas ocupavam praticamente ou então eles às vezes dissipavam para a fila, mas a maioria ficava na frente. Então não tinha como tu precisar assim, quantos tem cada chapa? Não tinha. Excelência, se ela reconhece como minha propaganda eleitoral exatamente e unicamente isso aqui. A senhora reconhece esse documento aqui? Não. Eu acho melhor a linha, você está falando. A senhora reconhece esse documento? Não, era um outro que estava passando lá. Esse documento a senhora se recorda? Não. Esse não. A senhora não se recorda desse documento. Excelência, tá, então eu vou juntar seus Já olhos. não está não? Eu acho que esse não. E essa folha não vai ficar bonita. Não vai ficar, Não, né? porque ela está em papel reciclado e está sublinhado, está enegrecido. Quando a gente escanear isso e colocar no processo eletrônico, não vai aparecer nada. Porque num determinado momento do depoimento dela, Excelência, ela disse que foi... Não vamos questionar o eventual incongruência. É porque ela está... Não, é porque ela está... Faça a pergunta. Sim, é porque ela está depondo sobre juramento, não é isso? Isso, então eu só faço a pergunta. Não é isso? Ela foi chamada algumas vezes para compor alguns retiros. Ela já declarou que ela saiu da sala de votação, voltou, esteve lá, esteve cá, ou seja, ela transitou durante toda a questão eleitoral. Então, ela disse anteriormente que ela chegou a apreender ou pedir que um material fosse recolhido de uma das chapas, pois esse material era agressivo à outra chapa. Lembra dessa parte? Ela disse ter feito isso com relação às duas chapas. As duas chapas. Mas ela... Não disse que eu aprendi. Deixa eu passar a senhora corrigir. Senão fica meio... Eu me recordo da senhora ter dito que a senhora viu documentos, propagandas de ambas as chapas, meio que ofensivas, né, em CBT. E aí a senhora não aprendeu nada, a senhora chamou as partes para conversar, chamou alguém para dentro da subseção numa sala reservada, que não era a sala da votação, só teria conversado com 2 pessoas sobre isso. Eu me recordo disso. Na verdade, não foi nem que tomei... Eu me recordo disso. Sim. Dentro dessa realidade, o senhor quer fazer alguma pergunta? Sim, ela não reconheceu a minha propaganda, e o que eu quero fazer pergunta a ela é o seguinte: se ela disse que não recolheu, mas se ela tomou conhecimento de uma propaganda em cores que estava sendo distribuída pelo advogado José Rogério Feitosa, em que este divulgava... Aí fica difícil. Por que o senhor já sim ou não, no final? Sim. Não, sim, se ela... Porque você se lembra de alguma coisa. Não, ela já disse que se lembra, que ela recolheu. Não disse. Não, ela não disse que recolheu. Ela disse que tomou conhecimento. Ela disse que tomou conhecimento e que convocou as pessoas para uma sala para fins de solicitar que cessasse aquela situação. Foi isso que ela falou. Aí, depois eu vou dar a palavra para a senhora corrigir tudo, tá? Dentro dessa realidade, fazer uma pergunta. Se ela recolheu alguma coisa, ela recolheu, ela disse. Ela diga qual era o conteúdo da parte adversa que ela achou ofensiva. A senhora se recorda do conteúdo dessas manifestações que fizeram com que a senhora chamasse as pessoas da família? Independente se a senhora quer. Eu não tomei conhecimento de nenhum, assim, eu não fiquei lendo documento. Na verdade, o que aconteceu, eu tomei ciência, foi de reclamação vinda até a mim. Olha, doutora, fulano está fazendo assim, eu estava dirigindo assim. Então aí eu chamava e cumpria, mas eu não tomei, até mesmo para dizer assim, olha, ela está com material de Beltrano na mão, material de Ciclano na mão. Então eu não peguei, eu não fiz assim. Então eu só cheguei, quando eu tomei ciência, eu convoquei os 2 na minha sala e conversei com os 2 para poder apaziguar os ânimos, não ter esse conflito lá fora, porque era desnecessário, mas em momento algum eu quis ler para poder não dizer assim, olha, ela está lendo de um, não leu de outro, para não ter questão de favoritismo. A senhora aprendeu algum documento? Não, nenhum. A senhora se recorda do conteúdo de algum desses documentos?
Olha, eu lembro que, na verdade, o que foi dito, tá, de um ou de outro. Um me disse que o outro estava dizendo que estava respondendo a processo criminal, e o outro dizia que o outro tinha um processo que estava transitado julgado, e eram coisas dessa forma, tá? Você se lembra da formatação de algum desses documentos? Assim, eles tinham alguma formatação que chamava atenção, tinham um emblema, alguma coisa grande, só se recordaria? Se visse de eram tipo jornais, tipo uma matéria de imprensa. Isso, será uma matéria de imprensa. eram tipo como se fosse parecia, não sei, uma folha tipo um tamanho A4. Agora, de quem pegou, de quem que era, não sei. Acho que tinha um que era azul. Mas eu não sei a quem pertencia. Entendeu? Eu não lembro do... Não recolheu, a senhora não confiscou nada. Não. A senhora se recorda por alto, né? Não se recorda exatamente o que a senhora acha. Tem uma lembrança de que se trata de um documento que falava alguma coisa sobre o processo criminal. Na verdade, não é nem uma lembrança, é que eles chegavam, me abordavam dizendo, olha, fulano está dizendo que eu estou respondendo a processo, aí fulano está dizendo que eu respondi no processo, que transitou julgado. Então, eram abordagens que os próprios me fizeram, e aí eu chamei para poder não ter um conflito. Entendi. Foi só isso, para poder evitar que tivesse uma briga do lado de fora e... Exato, então, mas eu não quis, eu não fiquei lendo o documento para não tomar uma partida de ninguém, porque não era minha função ali aquilo. Para registrar em ata essa troca de documentos? Não. Não. Troca de informações, folders? Não. Excelência, se ela tem conhecimento de que nos autos há uma declaração que os autos estão em parte visíveis e em parte não, né? Mas se ela tem conhecimento que nos autos a pessoa que o escolheu, o doutor Antônio Franco de Moreira, disse que não autorizou boca de urna nas eleições de Vila Velha. Folha 196. Acho que ela tem esse conhecimento. Eu posso responder, não tem problema algum, se for. O problema é que o senhor fez muitas perguntas. Capta, porque tá tão... porque eu tô... E aqui não tem onde pôr a perna. Excelência, só uma... Se puder, não sei. Quem me instruiu da comissão foi o doutor Luciano. Em momento algum eu falei com o doutor... Não é o nome da pessoa que o senhor acabou de falar, doutor Gustavo? O doutor Antônio Franco? Não, eu falei com o doutor Luciano, era ele que eu não me reportava. Está presente? Doutor Luciano? O doutor Luciano está presente? Não. Ah, tá. Não. Só está se referindo ao doutor Luciano Tosta? É isso? Eu não sei o sobrenome dele. Luciano, que não é o doutor Luciano que está presente conosco. É o doutor Luciano da comissão. De cor azul? Ele tem os olhos claros, sim, acho que tem os olhos claros. É a pessoa que estava aqui como... Tá, em momento algum eu tive, não foi ele que presidiu a reunião, não foi a ele quem a dirigia. Representante da OAB na passada. O Luciano Bazini é o gerente nacional da OAB. O Luciano Bazini. Isso. Eu acho que está ao lado, né? Foi com ele que eu me reportei a todo momento, não foi com outro. O outro eu não conheço até. Sim, eu vou tentar ser o mais sucinto possível agora. Eu teria preparado até algumas testemunhas para fazer, mas eu acho irrelevante. Pera. Obrigada. Eu
tinha, no início das perguntas de Vossa Excelência, eu tinha estabelecido uma linha aqui. Vou fazer só uma última pergunta para ela. Aqui, eu acho que eu vou obter nada. Do dia que ela foi à sede da Ordem dos Advogados, Excelência, há quanto tempo ela não ia à sede da Ordem dos Advogados? Há quanto tempo ela não ia até lá, fisicamente, na subseção? Há quanto tempo ela não ia até lá? Ela esteve lá no dia da eleição, obviamente. Tem a ver com um dos pontos controvertidos. Tem, se só me deixar seguir com um ponto controvertido da questão da reforma toda da subseção. Há quanto tempo, antes das eleições, há quanto tempo a senhora não ia na sucessão de Vila Bem, no ano passado, nem para ir para retirar o ingresso do convite do almoço, não fui. E eu fui provavelmente para carteirinha, alguma coisa assim. Você recorda quando? Não me recordo, mas foi bem antes, porque eu não tenho o hábito de ir. Eu só ia lá quando eu tinha que fazer uma carteirinha ou pegar um convite e tal. Não tenho. A não ser que antes, quando o fórum funcionava do lado, que a gente precisava de fazer uma petição, se a outra sala não estava disponível. Do contrário, eu não tenho o hábito de ir, não tenho nem por que ir na sede da seccional. Complementando a pergunta, se a subseção que ela encontrou no dia da eleição era fisicamente, em termos de reforma, bastante diferente da que ela tinha visto anteriormente. Tinha alguma diferença na subseção? Tinha diferença em termos de porta, estrutura física, melhorou teto, pelo que veio assim, que tinha porta de vidro que tinha na frente, que antes era de madeira. Se ela se lembra, mas a interna, a sua deficiente antes e depois. Antes, se eu só me engano, era escadinha. E no dia das eleições tinha rampa? Tinha rampa. Tanto é que a fila fazia o zigue-zague na rampa. Se havia, Excelência, em frente no dia da eleição, se havia um toldo na frente do... Você recorda de um toldo? Na frente da entrada da sucessão? Não me recordo. Se eu disser que eu me recordo de um toldo, sinceramente. Excelência, como uma última pergunta só, se ela tem conhecimento pelo regimento, pelas normas estatutárias da OAB, o fato de ser ou mesária, ela disse que se qualificou como mesária, né, de início, né, que depois ela foi escolhida presidente, né? Se ela tem conhecimento de que isso é trabalho relevante, consta na ficha do advogado. Excelência, isso pode ser relevante no sentido da escolha dela. Não verifico porque não é controvertido. O controvertido é fraude nas eleições, não é escolha dela. Mas o fato da escolha dela, né? Não, mas ela não foi escolhida. Assim, ela falou o critério foi ela não foi escolhida. Sim. O critério foi, segundo ela leva, o critério foi objetivo. E ela não se candidatou. Exatamente o ponto. Essa pergunta seria válida para quem escolheu, não para ela. Que foi escolhida. Sim, mas eu queria colocar para Vossa Excelência o seguinte, de que há o mérito, se ela tem conhecimento de que há um mérito na carteira do advogado por serviço relevante prestado, para qualquer pessoa que preste serviço ao OAB na eleição. Não tenho, mesmo se tivesse, eu não gostaria de ser mesária de novo, para passar por tudo que eu já passei. Imaginei que fosse logo assim. Tá? Não, nunca mais. Alguém que, se me fizer o convite, eu vou ter como ofensa. Ok, excelência, mais perguntas. Ok. Seguimos agora, então, para o doutor Luciano. Vamos pensar, Excelência? Se a testemunha se lembra, quem foi